Olá, como vão? Nós estamos aqui no nosso quinto vídeo, continuando a falar sobre o socialismo fabiano. Hoje é o dia 13 de setembro e até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler em Provérbios 13, no dia 13 de setembro, versículo 11. E depois Eclesiastes 5, 18 e 19. Dessa vez eu falei os versículos corretos. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumentos. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e gozar cada um do bem do seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que lhe deu o Senhor, porque esta é a sua porção. Amém. No vídeo passado, falamos sobre essa sociedade e hoje nós vamos continuar falando sobre os reflexos dessa política fabiana, desse socialismo fabiano. A princípio, a gente vê que o fabianismo parece uma boa coisa. Hoje em dia, as mídias dizem que isso que está falando aqui são boas coisas, certo? Saúde universal, um salário mínimo. Em 1903 foi implantado o salário mínimo, né? E nessa época implantou-se o partido PT, Partido Trabalhista, lá no Reino Unido. Se atentava para o trabalho infantil, para a exploração com crianças, né? E a exploração da própria mão de obra, se preocupava com a justiça social. Mas eles achando que eles é que tinham que fazer isso, o Estado tinha que estar fazendo essas coisas. Devagarinho, como na Inglaterra seria muito difícil montar isso de uma forma diferente, foi muito bem devagarinho, bem planejado, como a gente já viu no vídeo passado. E o Fabiano, ele trabalhava com um jeito simples, prático, e tudo dele era prático para atingir o objetivo dele, usando a política para atingir o objetivo. Mas, você sabe, eles chamam isso de pragmatismo, né? E às vezes essas pessoas que são práticas demais, objetivas demais, tendem a passar como trator, né? Nos outros. O socialismo, ele começou a ser implantado através dessas sociedades, o socialismo fabiano. Da sociedade fabiana, foi liderado por Hubert, o nome dele é Hubert Blanche. E também teve muitas pessoas atuantes nessa época que foi fundada. Jorge Bernard, ele era um dramaturgo, mas ele não era só dramaturgo. Fazia romances, era um jornalista da Irlanda, e ele era um orador muito dedicado às causas sociais. Ele ajudou muito nesse socialismo, não só ele, mas o Sidney Beatrice, que nós falamos na vez passada, lançando o livro em 1935, né? Comunismo Soviético, exaltando essa ideologia, dizendo que era uma maravilha. E tem outro que se chama William Morris, que era um artista também, que colaborou muito para esse socialismo. Tanto que em 1922, na era movimento moderno, né? Eu li estudando com meu filho, né? Foram a época de mudanças em 1922, aqui no Brasil também. Ela era a segunda maior força política do Reino Unido. E um político chamado Joseph Schomburg, quando eu vi no Wikipedia, o Schomburg está diferente, está escrito diferente. Ele era do lado liberal, ele não era do lado dos trabalhistas, era do lado conservador, mas ele tinha muitas ideias sociais, né? Apreciava algumas coisas, muita coisa do fabianismo. E ele chegou a falar que o fabianismo dava assim, de 10 a 0, né? Eles eram bem mais treinados que os marxistas. E por causa da forma como eles resolviam os problemas políticos
os problemas através da política, de métodos políticos. E como que ele abrangeu a evolução das questões sociais, mas a alteração cultural das massas, que o Marx também fala disso. O problema maior do marxismo é que ele quer a revolução. Tem muita gente que fala em revolução, mas geralmente a gente se revolta para não mudar do que está bom, né? E tem muita gente se revoltando também para mudar o que está ruim, só que talvez da forma errada, né? Porque eu estou vendo muita gente lutando em certos lugares onde o fabianismo entrou, de uma forma que está morrendo muita gente saindo do seu país. No período entre as duas guerras mundiais, despontou vários futuros líderes do terceiro mundo inclinados ao socialismo fabiano. E aí lembra que eu falei que eu ia falar sobre os tentáculos. Eu vou falar por pelo menos 2 tentáculos e mais um pouquinho mais firme sobre um, né? Lá na Índia, depois da independência, que alguém que lutou muito pela independência, além do Gandhi, né? Foi o Nehru que lutou. E ele se tornou o primeiro-ministro lá. E ele foi um grande estadista. E ele foi um grande fabiano. Ele estudou lá no Reino Unido. Tanto que ele é considerado o precursor do Gandhi. E o que ele fez? Ele controlou totalmente o Estado nos setores de produção, nas telecomunicações, na energia, no transporte. E a forma de controle dele desencoraja o empreendedorismo, a iniciativa privada, atividades privadas e o direito de propriedade, coisas assim como que está acontecendo aqui no Brasil, né? O empreendedor, o menor empreendedor, fica muito desanimado com as medidas, a autorregulação do Estado. Hoje em dia a gente está tentando melhorar isso. Então, houve muito racionamento e controle da iniciativa individual, entendeu? O Estado controlando a população. Estado dando bem-estar à população devia ser uma coisa boa, mas geralmente quando o Estado quer dar bem-estar é à custa do controle da população e do controle de quem quer empreender. Isso foi na Índia. E na Índia nós também tivemos a influência de uma pessoa que foi presidente do Congresso Nacional, Aniud Besant. E ela é uma grande oradora. E ela teve grande influência com o povo. Ela criou várias obras literárias sobre teosofia. Ela queria muito justiça social, ela lutava pela causa das mulheres, mas ela também queria o secularismo, e ela era adepta ao socialismo fabiano, mas não era uma coisa ruim, né? Queria o direito do trabalhador, certo? Ela era adepta à liberdade de pensamento, e a gente vê tanta gente aí falando de liberdade de pensamento, a Anne também. Só que muita gente que prega liberdade de pensamento hoje aqui no Brasil não está querendo que a gente pense diferente deles. É um negócio meio esquisito. Eu espero que a Anne não fosse assim, né? Acabam sendo assim. Então, ela disseminou doutrinas, né? Nessa sociedade teosófica, disseminava doutrinas religiosas, apesar de eles proclamarem a liberdade religiosa, eles disseminavam doutrina de caráter com sincretismo,
caráter transcendente, místico, ocultista, muito. Por isso que na Índia, o tipo de religião da Índia já tem muito dessa parte, desse sincretismo, desse ocultismo. O Li, como é que é o nome? Lee Kuan Yew, ele era o primeiro-ministro de Singapura e ele foi muito influenciado pelo fabianismo, mas ele percebeu a impraticabilidade dele. E ele falou assim sobre os fabianos, que eles, almejando uma sociedade mais justa para os britânicos, início de estado de bem-estar, moradia, medicamentos, tratamentos dentários gratuitos, espetáculos livres, coisas boas, né? Subsídios de desemprego generosos. Eu vejo, tem lugares aí que o dinheirinho que estão dando aí da pandemia é muito mais que o que está dando aqui no Brasil, né? Isso aí atraiu estudantes das colônias para irem para o Reino Unido, né? Mas eles só foram se dar conta de como que eles estavam tendendo a se quebrar a partir da década de 70. Depois, tem mais gente que foi afetado por esse socialismo fabiano. Lá no Oriente Médio também, Oriente Médio, gente. Teve um fundador lá, que ele era batismo, depois a gente vai falar sobre isso, quando tiver um bom tempo. E esse Michel Aflaq, que foi fundador. Lá no Oriente Médio também houve um grande controle econômico do Estado. Mas o objetivo é sempre lindo, sempre bom, objetivando um padrão mínimo para todo mundo, certo? E o controle nas indústrias, nos transportes, no comércio exterior, interno, tudo controlado, nos bancos, juros de banco, tudo controlado, né? E dois países que a gente ouve falar muito que foi afetado por esse fabianismo social aí, foi o Iraque e a Síria. Por que será, né, que a Síria e o Iraque, será que tem alguma coisa a ver com essas ideias, que a Síria e o Iraque estão aí com tantos problemas, né? Tantos sírios, tanta criança, né? Vivendo calamidades, saindo dos seus países, sendo obrigada a sair. Será que uma luta dessa, uma revolução que faz as pessoas saírem dos seus países, né? Será que é tão bom assim, gente? Vamos lá. Poderia falar mais sobre... Hoje em dia tem muito acadêmico que é seguidor e famoso e importante, né? Do socialismo fabiano. Eu não conheço nenhum deles. Bernardo Crick, que é um cientista político, Thomas Bagoff e Nicholas Kaldor, que é economista, e Peter Townsend, que é um sociólogo. Alguém disse que a sociedade fabiana começou um declínio em 1930. Eu vi lá na net, mas eu não concordo com isso, né? Ela alcançou a maioria dos seus objetivos e a Grande Depressão ajudou. Por que então que tem tantas grandes depressões, né? A desculpa da Grande Depressão ajudar aquelas pessoas tão prejudicadas, né? E o socialismo fabiano vem, né? Para cuidar das pessoas. A Grande Depressão, tem muita gente fabricando depressão aí, gente. Tem muita gente, coronavírus, querendo fabricar depressões, né? Para que as pessoas fiquem bem fragilizadas, né? Um prato feito para o socialismo fabiano que praticamente já existe aqui no Brasil. Porque a saúde já é do Estado, dentista, não tanto, mas já tem dentista provendo no município. Olha, o bem-estar social sendo provido vai ter muito mais. Fica em casa, salário sem trabalhar.
também. Olha que coisa boa, que maravilha, protegendo sua saúde. Então, eu acho que no Brasil já se implantou esse negócio, assim, pelo menos assim, 95% só não tá funcionando ainda. Tem muita gente pobrezinha aí, tem muita gente passando fome, sem saúde por aí. Nós vamos continuar falando mais sobre o socialismo fabiano, mas falando sobre os tentáculos. Eu não sei se no próximo vídeo, tá? Pode ser que eu encontre alguma coisa mais interessante para falar, mas a possibilidade é que a gente continue falando. Vou ter que parar agora porque já passaram de 15 minutos e é muito difícil mandar vídeo com tanta carga. Mas eu espero que vocês gostem. Eu vou falar para vocês, vocês não estão compartilhando, muitos de vocês. Tem muita gente que assiste e não se inscreveu. Não deixe de colocar o seu like. Meu terceiro vídeo, tadinho, tá pobrezinho de likes. Então, que você não esqueça de dar seu like, de compartilhar e de falar para os seus amigos se você gostou. Mesmo se você não gostou, não fala não, fica bem quietinho. Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana. Amém?